Bom dia, meninos! Nessa aula de hoje iremos fazer a correção dos exercícios do módulo 7 relacionado à fatoração. Antes dessa aula é importante que vocês assistam uma videoaula explicativa relacionada à fatoração que eu encaminhei para vocês no Maestro, certo? Então, olha só, aqui na questão número 1 pede fatore os polinômios a seguir. O polinômio que o exercício nos fornece é 2a ao quadrado x mais ax ao quadrado. Existem, meninos, muitas formas de fazer a fatoração de um fator, de um polinômio. E uma delas é observar o que cada termo tem em semelhança com o outro termo. No caso, esse primeiro termo aqui, ele tem o ax semelhante a este outro termo. Então, a gente deixa ele em evidência. O ax a gente deixa em evidência, ax, e faz uma distributiva ele pelo 2a mais o x. Porque quando você fizer aqui, quanto que é ax vezes 2a? 2a ao quadrado x. E quanto que é ax vezes x? Ax ao quadrado. Então, esta é a fatoração deste polinômio. Primeiro passo, repetindo, você observa o que ele tem semelhante, o que o termo tem semelhante com o outro termo, no caso a sua parte literal aqui, ax, então você deixa em evidência e pega aqui, 2a, o x entre parênteses, porque quando você fizer a distributiva, você vai voltar neste mesmo resultado, certo? E, continuando, questão número 2, o polinômio que temos aqui é o 2a menos 2. Mas aqui eles não têm nenhum termo semelhante, Vamos supor assim, parte literal não tem, mas o 2 é semelhante com o 2. Então, você pode deixar o 2 em evidência, fora do parêntese, o a ao quadrado aqui, e aqui menos 1. Porque, 2 vezes a ao quadrado, 2 ao quadrado. E 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, isto é a fatoração deste polinômio, certo? Como, nesse caso, temos aqui, a ao quadrado menos 1, este a ao quadrado menos 1 é o mesmo que a mais 1 vezes a menos 1. Porque se você fizer aqui, a vezes a dá a ao quadrado. A vezes menos 1 menos a, e no resultado vamos resultar nisso daqui. Então, no lugar desse a ao quadrado menos 1, nós substituímos por este valor aqui, certo? Então, resultamos neste fator, certo? Na letra C, o polinômio que o exercício nos fornece é 15 ao cubo, b à quinta, mais 10 ao quadrado, b elevado a 4, c menos 60, a elevado a 5, b elevado a 4, c ao quadrado. Para você resolver a fatoração aqui, nesse caso, todos os termos aqui, AB, AB, ABC, você pode fazer o seguinte, olha, o termo em evidência você pode deixar o 5, 15 dividido por 5, 3. 10 dividido por 5, 2. Menos 60 dividido por 5, menos 12. Resolvendo e abreviando nessa forma aqui, 5 vezes 3 não dá 15? Então tá certo. O 5 vezes 2 não dá 10? Então tá certo. E o 5 vezes menos 12 dá menos 60. Então também tá certo. Agora, a parte literal, a elevado a 2, b elevado a 4. Quando você multiplica a parte literal, vai dar esse mesmo resultado aqui em cima. Por isso que deixamos este polinômio como a fatoração deste outro polinômio, certo? Na questão número 4, fatore os polinômios a seguir. Neste polinômio, para resolvermos a sua fatoração, vamos juntar o 4a elevado a 2 com menos 12ab, porque ele tem algum termo da parte literal semelhante, certo? Mais 9b ao quadrado menos 25. Para que isso? Para que possamos, olha, nessa parte aqui, vamos resolver separado essa parte aqui, uma coisa chamada trinômio do quadrado perfeito, certo? O que seria esse trinômio do quadrado perfeito?
Qual é a raiz quadrada? Trinômio do quadrado perfeito é retirar a raiz quadrada aqui, ó, do primeiro e a raiz quadrada do segundo. Qual é a raiz quadrada de 4a elevado a 2? 2a, não é isso? Raiz quadrada de 4a elevado a 2 é 2a. E qual é a raiz quadrada de 9b ao quadrado? 13b, não é isso? Então a gente resolve isso daqui, ó, como um trinômio do quadrado perfeito, negativo aqui, negativo, e ao quadrado, porque é um cubo quadrado da soma, certo? Então, no lugar dessa expressão aqui, ó, substituímos por esta expressão, certo? Então, no lugar dessa expressão aqui, a gente coloca esse o trinômio do quadrado perfeito aqui, menos 25. Continuando, ó, repetimos aqui, essa parte repetimos, e fazemos a fatoração do 25, né? Fatoração do 25, MMC, 5 elevado a 2, né? 5 elevado a 2 é o mesmo que 25, certo? Aí você junta, ó, 2a menos 3b, certo? Mais 5. Porque quando você juntar isso daqui, ó, ao quadrado, que é a mesma coisa, 2a menos 3b menos 5 ao quadrado, é o mesmo que este valor representado duas vezes. Então, aqui está a forma fatorada, né, deste polinômio. 2a menos 3b mais 5, 2a mais 3b menos 5, certo? Pessoal, esse conteúdo de fatoração é um conteúdo bem complexo, certo? Existem muitas regras. Então, o que acontece? Nas próximas aulas, eu irei fazer uma transmissão ao vivo, tá? Para a gente fazer uma devolutiva. Eu irei explicar melhor novos exemplos para vocês, porque só com essa aula aqui não é suficiente. Lembra que eu falei para vocês relacionado a produtos notáveis, certo? Então, não se preocupa. Eu sei que é um conteúdo difícil, mas iremos fazer o máximo para tirar as dúvidas de vocês. Quando voltar às aulas, a gente vai voltar nesse conteúdo em sala de aula, tá? Nós iremos retomar cada parte desse conteúdo que é muito importante para vocês. E eu sei que fica difícil para vocês compreender somente resolvendo, né, aqui na correção dos exercícios. Beleza? Então, continuando. Aqui a fatoração deste polinômio mx mais 5m mais 5y mais 5x. Podemos, olha só, pegando esses dois termos aqui, ó, essa primeira parte, mx mais 5, podemos deixar o m em evidência, porque existe o m aqui e o m no 5. Então, deixa o termo em evidência, repete o 5, o x e repete o 5, certo? Agora, aqui na segunda parte, o termo em evidência pode ser o y, certo? Repete o y, o 5 aqui e o x, certo? Se você observar, ó, x mais 5, 5 mais x. Então, você repete 1x mais 5 e faz aqui, ó, m mais y, certo? Mais m mais y. Então, podemos terminar essa fatoração dessa maneira, certo? Bem simples, esse aqui já é um exemplo simples para resolver. Aqui, neste exemplo, podemos, se você observar, existe em todos os termos ó, o m elevado a 3, m elevado a 3, m elevado a 3. Aqui, o n elevado a 3, n elevado a 3 e n elevado a 3. Então, por evidência, você já pode deixar esse termo resolvendo essa primeira parte aqui. Ó, podemos deixar o m elevado a 3 em evidência. O a elevado a 2 repete, o 2ab repete, o b ao quadrado repetimos. Deixamos o m elevado a 3 em evidência. Aqui podemos deixar o n, o menos n elevado a 3, em evidência. Repetimos o a elevado a 2, o 2b e o b ao quadrado, certo? Então, nessa forma aqui, ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? O quadrado do primeiro mais 2 o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tá vendo que são semelhantes? Então, você repete só uma vez e faz a soma de m elevado a 3 mais o menos n elevado a 3. Então, esta é a fatoração deste polinômio, certo? Ah, não, podemos resolver aqui, ó. Como aqui é o quadrado do primeiro mais 2 do primeiro e segundo, podemos resolver, fatorar, reduzir, ó, o quadrado da soma de a mais b, e aqui, né, neste outro, m elevado a 3 menos n elevado a 3, podemos fazer
a seguinte forma, ó, m elevado a 3 menos n elevado a 3 é o mesmo que m menos n vezes m mais n ao quadrado. Então, no lugar desta expressão, substituímos esta outra expressão aqui para podermos concluir, tá, o polinômio. O que seria essa última parte aqui? Ó? O quadrado do primeiro, m ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2mn, mais o quadrado do segundo, n ao quadrado. Por isso, ficou um polinômio mais extenso, certo? Na questão, na letra G, x elevado a 6 menos y elevado a 6. Para fazer a fatoração disso daqui, podemos fazer dessa seguinte forma. Olha, reduzimos, né, x elevado a 3 mais y elevado a 3, vezes y elevado a 3 menos y elevado a 3. Este exemplo aqui, ó, podemos fazer a abreviação dele, que é o mesmo que x mais y, certo? Vezes x menos y ao quadrado. Olha, o quadrado da diferença. Resolvendo isso daqui, ó, qual é o quadrado do primeiro? O quadrado do primeiro, x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2xy. Mais o quadrado do segundo, y ao quadrado. Então, terminamos, por enquanto, essa parte aqui. Agora, vamos para a segunda parte. X ao cubo menos y ao cubo, que é o mesmo que x menos y vezes o quadrado da soma de x mais y. Resolvendo isso daqui, o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2xy, mais o quadrado do segundo, y ao quadrado. Então, terminamos aqui, colocamos este valor aqui também e finalizamos, certo? Esta fatoração. Próxima, a letra H. Neste polinômio aqui, ó, temos x ao quadrado mais 3x mais 2. Podemos resolver, meninos, a partir do produto de Steven. O que seria o produto de Steven? O quadrado é uma regra, tá? O quadrado de x ao quadrado mais o primeiro mais o segundo vezes o x mais o primeiro vezes o segundo. Esta fórmula é abreviada da seguinte maneira. Ó, todas as vezes que tiver um produto de Steven, você vai utilizar essa relação. Ó, x mais a vezes x mais b. Nesse caso, como é o quadrado da soma, né? Aqui. Então, o que seria, né, essa parte aqui? Ó, a mais b corresponde a essa parte aqui. Ó, a mais b vezes x. Então, a mais b é igual a 3. E o a vezes b corresponde a esta parte do produto de Steven. Então, a vezes b corresponde a 2. Podemos chegar na conclusão que o a vale 1 e o b vale 2. Por quê? Ó, 1 mais 2 não é 3? Então, o a vale 1 e o b vale 2. 1 mais 2, 3. E 1 vezes 2 dá 2. Por essa razão, o a é 1 e o b é 2. Substituímos aqui, então, ó. No lugar do x repete, no lugar do a você coloca o 1, x repete, no lugar do b você coloca o 2. Então, esta é a fatoração a partir do produto de Steven deste polinômio. Beleza? É como eu falei para vocês. Assim que possível, né, assim que retornar às aulas, em sala de aula, nós iremos fazer uma revisão sobre tudo isso daqui. Certo? Próximo. Aqui, x ao quadrado mais 6x mais 5, utilizando o produto de Steven que eu acabei de explicar para vocês. X mais a vezes x mais b, né? São positivos aqui, então todos os sinais positivos. Então, vamos lá. No produto de Steven, a mais b corresponde a essa parte aqui. Ó. A mais b é igual a 6. E o a vezes b corresponde a esta parte aqui, ó, que vale 5. Apareceu 2 aqui, mas é um 5, tá, meninos? Então, a vezes b corresponde a 5 e não a 2, certo? Por essa razão, o a vai valer 1 e o b vai valer 5, porque 1 mais 5 dá 6. E 1 vezes 5 dá 5 e não 2, certo? Então, o que importa é esses valores aqui de a e b que você pega e substitui na fórmula. No lugar do x repete, no lugar do a, o 1. O a vale 1, o b repete, o x repete e o b vale 5. Então, substitui por 5. Então, essa é a fatoração deste polinômio. Beleza?
A próxima, a letra J, 16x elevado a 6m menos 4y elevado a 4a. Para resolver este polinômio aqui, a fatoração dele, podemos deixar em evidência o 4. Porque, olha só, 16 dividido por 4 dá 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, aqui, se você realizar a distributiva 4 vezes 4, 16x elevado a 6m. E 4 vezes menos y, menos 4y, 4 elevado a a. Esta é simples, né? A fatoração. Você pode continuar resolvendo ou simplificando isso daqui, ó. Essa parte aqui você pode fazer a fatoração da seguinte maneira, ó. O 4x passa a ser 2x, 2x. O 6m pela metade, 3m, 3m. E aqui, ó, 4a, 2a, 2a. É como você dividir pela metade. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. E continua, repete a mesma fatoração. Certo? Então é isso. Bem simples. Aqui, neste exemplo, neste polinômio x ao quadrado mais 7x mais 12, podemos utilizar também a fatoração a partir do produto de Steven, certo? Essa fatoração aqui, o a mais b do produto de Steven corresponde a 7, e o a vezes b corresponde a 12. Então, se você observar, o a pode valer 3 e o b 4, porque 3 mais 4 dá 7 e 3 vezes 4 dá 12. Certo? Então, você pega esses valores, substitui aqui na fórmula. O x não tem valor, o a é 3, o x não tem valor e o b é 4. Então, esta é a fatoração deste polinômio a partir do produto de Steven. Certo? Aqui, m elevado a 4 menos 45m ao quadrado mais 100. Para resolver a fatoração deste polinômio aqui, vamos fazer algumas observações. O m elevado a 4, repetimos. O menos 45m ao quadrado, dividimos aqui, ó, menos 20m ao quadrado menos 25m ao quadrado. O 45 se transformou no 20 e no menos 25. Como assim? Ó? Menos com menos é mais? E 20 mais 25 é o 45. Então, esse menos 45 se transformou em menos 20 e no menos 25 mais 100. Juntando aqui, ó, m elevado a 4 menos 20m mais 100, para pegarmos esta parte aqui, ó, e resolver como trinômio do quadrado perfeito. Lembra, retira a raiz quadrada do primeiro. Qual é a raiz quadrada de m elevado a 4? m elevado a 2. E qual é a raiz quadrada de 100? 10. Certo? Então, isso daqui é o mesmo que m ao quadrado mais 10 elevado a 2. O quadrado da soma desses dois termos, porque aqui temos exemplo de um trinômio do quadrado perfeito, certo? Pega este valor aqui, ó, essa expressão, e substitui no lugar desta expressão. E o menos 25 você fatora. 5 elevado a 2 corresponde a 25. Então, menos 5 elevado a 2 no lugar do 25, m ao quadrado. E junta, ó, m ao quadrado mais 10 menos 5, m elevado a 2. Esta expressão é o mesmo que você eliminar aqui, ó, o quadrado, essa expressão duas vezes, ó, m ao quadrado mais 5m menos 10 vezes m ao quadrado mais 5m menos 10, certo? Então, fica como finalidade da fatoração deste polinômio. Na letra M temos y ao quadrado menos 34y mais 289. Podemos fazer a fatoração deste trinômio como o trinômio do quadrado perfeito. Retirando a raiz quadrada do primeiro, qual é a raiz quadrada de y ao quadrado? A raiz quadrada de y ao quadrado é y. E a raiz quadrada do 289? 17. Certo? Então, você junta, ó, agora aqui é negativo. Então, vai ser y menos 17 elevado a 2, certo? Esta pode ser uma fatoração a partir do trinômio do quadrado perfeito, certo? Aqui na letra N,
na letra N, temos um não trinômio do quadrado perfeito, mas temos um cubo, né, da soma de dois termos, o cubo da soma de dois termos, que a gente pode fazer assim, ó. Qual é a raiz quadrada não, a raiz cúbica de x elevado a 3? X. E qual é a raiz cúbica de 27? Raiz cúbica de 27, 3. Então, como é positivo, então vamos fazer x mais 3 elevado ao cubo. Então, este é o fim da nossa fatoração, certo? Bem simples esse exemplo. Aqui, já na questão 2, então terminamos a questão número 1 sobre fatoração. Vamos para a questão número 2 da nossa conta. O volume de um cubo é representado pelo polinômio 8x ao cubo menos 60x ao quadrado mais 150 mais 125. Para resolvermos este trinômio não é trinômio, mas aqui é um cubo da soma da diferença, podemos fazer o seguinte, ó, cubo da diferença, quadrado, o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo, que é o segundo b, certo? Então vamos lá. A raiz cúbica de 8x elevado a 3. Raiz cúbica, 2 de 8, 2x. E qual é a raiz cúbica de 125? Raiz cúbica de 125 é 5. E como aqui tem um sinal negativo, está representando um cubo da diferença. Então, 2x menos 5 elevado ao cubo, certo? Então, a aresta que o exercício pede, a aresta do cubo, vale 2x menos 5 ao cubo, certo? Na questão número 3, o polinômio 1 mais 9x mais 18x ao quadrado mais 27x ao cubo representa o cubo da soma de dois termos? Justifique sua resposta. Para saber e responder se é um cubo da soma de dois termos, precisamos fazer o seguinte, ó. Já sabemos que não é, pois fatorando o polinômio, temos o seguinte, ó. Qual é a raiz quadrada do primeiro? Raiz cúbica de 1 é 1. Qual é a raiz cúbica de 27x ao cubo? 3x, né? Raiz cúbica de 27x ao cubo é 3x. Aqui não apareceu x, mas é 3x. E essa parte aqui, ó, 18x elevado a 2, corresponde a esta parte aqui da fórmula, 3ab ao quadrado, onde o a é 1 e o b é 3, certo? E resolvendo isso daqui, ó, 3, o valor de a que é 1, o valor de b que é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 1 é 9 e 9 vezes 3 é 27, no caso 27x, né? E não 18x. Então, por isso que este polinômio não representa um cubo da soma de dois termos, porque retirando a raiz cúbica do primeiro, a raiz cúbica do segundo e multiplicando nessa parte da fórmula, dá 27x e não 18x ao quadrado, certo? Então, não é um cubo da soma, certo? Na questão número 4, fatore os binômios. Fatorar um binômio, menino, é bem simples, tá? Bem simples mesmo. Olha só, para fazer a fatoração do binômio, você faz aqui, né? A raiz cúbica do primeiro, porque aqui é cúbico, né? Como se fosse o cubo do primeiro mais 3, esse quadrado do primeiro e tudo mais. Qual é a raiz cúbica do primeiro termo aqui? Raiz cúbica de x é x, não é isso? A raiz cúbica de x elevado a 3 é x. Então, quer dizer que a vale x. E qual é a raiz cúbica de 1? 1. Então, o b vale 1. E utilizando essa fórmula da fatoração dos binômios cúbicos, então a gente sempre vai utilizar essa relação aqui. Ó. Como é positivo, então a mais b vezes o quadrado do primeiro menos o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O que seria esse o primeiro e o segundo, meninos? Esse aqui, ó, o valor de a é x. Então, onde tiver a, você vai substituir
por x, certo? Então, no lugar do A, x, no lugar do B, 1. No lugar do A, x, no lugar do A, x de novo, no lugar do B, 1, né? Menos x vezes 1 é menos x. E qual é o quadrado? O valor de B é 1. 1 ao quadrado, 1. Então, aqui temos um polinômio fatorado, certo? Continuando. O segundo exemplo. Na segunda alternativa, vamos lá. Determinar os valores de A e B. Qual é a raiz cúbica de x elevado a 3? X. Qual é a raiz cúbica de 8? 2. Então, A vale x e B vale 2. E utiliza a fórmula, a relação existente dessa fatoração de binômios, certo? Como aqui é negativo, então vai ser A menos B, vezes o quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Substituindo os valores, o valor de A é x, menos o valor de B, 2. O valor de A aqui, x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais B, o valor de A, x, vezes o segundo, que é 2. Quanto que é x vezes 2? 2x, mais o valor de B, 2. 2 elevado a 2, 4. Então, aqui, terminamos. Só isso, certo? Neste exemplo, é a mesma ordem? Sim, é a mesma ordem, certo? A raiz cúbica do primeiro, a raiz cúbica de 27, 3. A raiz cúbica de y elevado a 3 é y. Então, quer dizer que A vale 3 e B vale y, certo? E utilizando a relação, né, da fatoração dos binômios, o valor de A substituímos por 3, menos o valor de B substituímos por y. Aqui, o valor de A é quanto mesmo? 3. 3 elevado a 2, 9. Mais o valor de A é 3 vezes B, que é y, que dá 3y, mais o valor de B, que é y, y elevado a 2 é y elevado a 2. Prontinho. Esta é a fatoração deste polinômio. Beleza? Letra D. Para terminar, eu acredito. Vamos lá. Raiz cúbica de y elevado a 3 é y. A raiz cúbica de 64 é 4. Então, A vale y e B vale 4. Utilizando a relação da fatoração dos binômios, o valor de A substituímos por y, o valor de B por 4, o valor de A primeiro, y, né, ao quadrado, menos A, y vezes 4, 4y, mais o valor de B, 4 e 4 elevado a 2, 16. Terminamos mais uma fatoração deste polinômio, certo? Na alternativa é 8 ao cubo mais 27b a 6, fazendo a raiz cúbica do primeiro. Qual é a raiz cúbica do primeiro? Raiz cúbica de 8a, 2a, certo? E a raiz cúbica de 27b elevado a 6 é 3b elevado a 2, certo? E lançando na relação da fatoração dos binômios, substituindo A por 2A, o B por 3B ao quadrado, o valor de A, que é 2A, 2A elevado ao quadrado é 4A ao quadrado, menos, quanto que é 2A vezes 3B? 6AB ao quadrado, certo? Mais o valor de B, que é 3B, 3B elevado a 2 é 9B, né? 3B elevado a 2 vezes ao quadrado, né? 9b ao quadrado, certo? Então, meninos, essa foi a correção até a questão número 4. E como eu disse para vocês, é um conteúdo muito complexo, certo? Com muitas regras. E assim que voltarmos às nossas aulas presenciais, eu irei revisar passo a passo dessa fatoração, beleza? Então é isso daí. Tenham um bom dia e até a próxima.